Amém, irmãos? Nessa noite a gente vai continuar falando sobre prosperidade bíblica, né? Aprendendo tudo aquilo que Deus tem disponibilizado para cada um de nós. Só que nós vamos falar de uma forma bíblica, né? De uma forma em que a Bíblia realmente fala como nós devemos ser prósperos em Deus, não como o mundo define a prosperidade. Nós sabemos que o mundo, muitas das vezes, define a prosperidade como sendo só dinheiro nas nossas vidas. Mas não é isso. Na verdade, dinheiro é só uma consequência de uma vida que nós levamos em Cristo Jesus. Então, quando você tem uma vida no centro da vontade de Deus, aí sim o dinheiro começa a aparecer. E não é o contrário, como muita gente pensa, né? Quando fala em prosperidade, muitas das vezes a nossa igreja já foi taxada como uma igreja da prosperidade. Mal sabem eles o que é realmente uma prosperidade. Você ter uma vida saudável, isso é prosperidade. Você ter um casamento abençoado, isso é prosperidade. Você ter um bom emprego, isso é prosperidade. Você ter saúde, isso é prosperidade. Amém. Então, quando você vive uma vida dessa, dinheiro vai ser só consequência na sua vida de tudo aquilo que você já tem feito. Então, nessa noite a gente vai aprender algumas coisas e eu vou te ensinar, vou dar uma de coach, né? Aqueles coach que você paga R$5.000 para aprender alguma coisa no mundo, né? Então, nessa noite eu vou te dar a receita de como ficar verdadeiramente rico em todas as áreas. Aleluia! E é muito simples, é muito simples. Está tudo aqui no nosso manual bíblico. Muita gente paga, como o nosso pastor Jackson ministrou no domingo passado, quem estava aqui recebeu com certeza, muita gente paga 4, 5, 6 mil reais por um curso de coach para aprender como ficar rico, para aprender como prosperar na vida. Queridos, você hoje está tendo a oportunidade nessa noite de aprender no 0800. Se você de fato seguir o que a Bíblia diz, você vai ter uma vida muito próspera. Mas muito próspera. Você vai influenciar a muitos por causa dessa palavra. Amém, queridos? Eu gostaria de ler com vocês em Filipenses 4, a partir do versículo 10. Vamos ver aqui o que Paulo fala. Paulo tem instruções maravilhosas. E a gente vai começar nessa primeira parte aqui, falando sobre o reino espiritual. Como receber essa prosperidade do reino espiritual. Você vai ver que quando você, de fato, recebe da parte espiritual, quando você se introduz, mergulha, quando há essa imersão no mundo espiritual, você vai ver que muita coisa muda na sua vida. Amém? Então aqui o título diz que Paulo ele é muito grato pela igreja em Filipos. Essa igreja que aprendeu a dar. E ele diz aqui no versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Paulo falando. Sobre o qual, na verdade, estáveis atento, mas vos faltava a ocasião apropriada. 11. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Então, Paulo chegou num nível em que situações nenhuma o abalavam. Não tinha situação mais nenhuma que abalava Paulo. Porque ele já tinha aprendido no decorrer da vida como viver de várias formas. E ele continua no versículo 12. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Querido, que instrução maravilhosa. A gente sabe que nós, como um ser humano normais, que ainda não chegamos nesse patamar aqui, quando a gente passa qualquer dificuldade na vida, qual é a primeira coisa que vem logo à nossa mente? Poxa, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que você não me tira dessa situação? Oh, Pai, oh, Deus, oh, vida. Primeira coisa que a gente logo faz é reclamar com Deus. É muito mais fácil para nós jogar toda a responsabilidade para Deus, né, do que assumir aquela responsabilidade. E Paulo, ele assumiu toda uma responsabilidade do seu ministério. Então, independente de ele estar passando fome,
sendo chicoteado, sofrendo naufrágio, independente do que ele estivesse passando. Ele sabia em que ele cria. E aí vem o versículo 13, o tão famoso versículo 13 que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Hoje em dia é muito fácil nós pegarmos esse texto, esse versículo 13 aqui de Filipenses 4 e falar: não, tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas na primeira dificuldade, o que é que a gente faz? Reclamar. Reclamar. É muito fácil para o ser humano reclamar, né? Mas também é muito fácil a gente tirar duas letrinhas, o R e o E. Ré, tudo aquilo que dá para trás e deixar o sal clamar. Nós, enquanto cristãos, temos que aprender isso, a clamar mais a Deus e confiar como Paulo confiou. Então a Bíblia está recheada de instruções para nossas vidas que vão fazer com que a gente não passe por tudo aquilo que os heróis da Bíblia passaram um dia. Versículo 14. Entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere ao dar e receber, exceto vós, a igreja de Filipos. Pois, quando eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste como ofertas de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Agora, olha só, que coisa interessante esse versículo 19. Acompanhe. Mas o meu Deus, diga, o meu Deus, suprirá todas, diga todas, as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia! Vou fazer que nem o pastor Jackson. Você perdeu a oportunidade de dar um pulo agora de alegria. Aleluia. Paulo chegou a esse entendimento de que o meu Deus irá suprir todas. Querido, você já chegou a esse entendimento? Você já parou para meditar nesse versículo 19? E ver que maravilhosa revelação que ele nos traz aqui. Ele vai suprir todas. O que significa todas para você? Todas é tudo, é completo. O que você precisar, seja o que você estiver passando, ele vai suprir. Entenda que os nossos problemas, para Deus, é coisa passageira, é coisa momentânea, é coisa pequena. O que parece ser muito grande para a gente, para Deus ele olha assim: ô meu filho, você é tão pequeno diante daquilo que eu já tenho preparado para você. Amém, queridos? Nós temos que aprender, uma vez eu escutei essa frase e eu achei maravilhosa. Nós temos que aprender a não falar para Deus o tamanho dos nossos problemas. Mas nós temos que chegar à consciência de falar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus. Amém? Aleluia! E Paulo, quando ele falou essa frase do versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, eu já vejo ali como um super-homem. Né? Ele já chegou numa fase assim, que ele já estava assim, no auge da sua vida, né? Mas nada podia abalá-lo. Nada podia abalá-lo. Porque se a gente for falar dos sofrimentos de Paulo, a gente vai ver que ele teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Ele foi apedrejado quase até a morte em Listra. Preso e enviado a Roma. Sofreu um naufrágio em Mileto.
Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica, porque pregou em Bereia. Então Paulo passou por diversas situações. E graças a Deus pela palavra revelada hoje na nossa vida, graças a Deus pelo rema na nossa vida, porque a gente não precisa passar por tudo isso. Porque, pelo menos aqui na nossa igreja, Verbo da Vida aqui, tem sido ministrado palavras que vão fazer com que a gente não sofra o que muitos estão até hoje sofrendo. Basta o quê? Você crer e confessar, confessar, confessar. Vou repetir de novo o que eu falei no domingo passado. Mas por que eu tenho que confessar tantas vezes, às vezes uma mesma coisa? Se eu sei que Deus não é surdo e nem esquecido. Você está certo, Deus não é surdo nem esquecido. Mas o problema não está em Deus. O problema está em mim. Em ter que repetir algo a todo tempo para que aquilo se torne uma verdade para mim. Então, todo dia eu vou dizer, o Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado. O Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado. O Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado. Então eu vou começar a repetir isso, declarar essa verdade, até que essa verdade se torne verdade em mim. Para quando eu chegar no tempo de escassez, eu não tenho que ficar reclamando com Deus. Ah, Deus, por que eu estou passando por isso? Não, quando chegar o tempo de escassez, e muitas das vezes chega esse tempo de escassez, para muitos de nós aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou reclamar? Não, eu vou continuar declarando, porque eu sei em quem tenho confiado. E vou continuar declarando, o Senhor é meu pastor e nada tem me faltado. O Senhor é meu pastor e nada tem me faltado. O Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado. Amém, queridos? Aleluia. Estou achando vocês meio tímidos nessa noite. Ajudem o ministro. Vocês estão meio calados. Mas daqui a pouco a gente vai movimentar esse negócio aqui. Paulo entendeu que seu relacionamento com Deus iria além de um relacionamento de servo e Deus. Paulo chegou a um pleno entendimento de que agora o seu relacionamento com Deus era um relacionamento de filho e pai. A gente sabe que quando a gente tem um relacionamento de filho e pai, a gente não tem vergonha de chegar e falar, a gente não tem toda aquela eloquência, né? Quando a gente vai chegar na frente, às vezes, quando a gente não tem intimidade com o pastor, né? Pastor, por gentileza, será que eu poderia marcar um gabinete com o senhor? Né? Mas com Deus é diferente. Apesar de ele ser o tudo, a gente não precisa, às vezes, impostar a voz para falar com ele em nossas orações. Basta a gente chegar no nosso quarto e com a intimidade que ele quer que a gente tenha, falar com ele. E Paulo chegou a esse entendimento. Tanto é que ele diz, o meu Deus. Isso para o Antigo Testamento era muito difícil de ser entendido. Até porque os próprios judeus antigamente nem pronunciar o nome de Deus eles ousavam, porque não se achavam dignos. Para escrever o nome de Deus, muitas das vezes, tinha que usar canetas de ouro, né, aquela coisa toda. E hoje, a gente não precisa mais disso. O véu já foi rasgado, nós temos agora um livre acesso. Como eu ministrei na Vigília dos Jovens, hoje a gente pode ter o orgulho de dizer que nós temos o rei na barriga. Nós carregamos o rei na barriga agora. Ele está dentro de nós. Não está mais numa sala com uma cortina que separa o santo dos santos. Não, queridos. Isso aí já foi rasgado. Agora ele habita dentro de nós. Agora nós temos intimidade para a qualquer momento. No seu quarto, quando você estiver deitado. No banheiro, quando estiver tomando banho. Oh, mas eu vou estar despido, irmão. Não existe isso. Hoje você tem liberdade, você tem intimidade com o seu pai hoje. Para a qualquer momento falar com ele. Amém, queridos? Aleluia. Você está comigo? Aleluia. E é esse entendimento que nós devemos buscar todos os dias. 1 João 4,13. Abra sua Bíblia em 1 João 4,13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele ter nos dado do seu Espírito. Então aqui é só uma confirmação de que Deus hoje, ele habita dentro de nós. Se você está passando por situações difíceis na sua vida,
isso pode acontecer a qualquer momento, né? Saiba que você tem um Pai em que Ele te ouve a qualquer momento. Ele nunca dorme. Possa ser que 3 horas da manhã você passe por uma situação. Queridos, Ele vai estar acordado, querendo te ouvir. Querendo te ouvir. 4 horas da manhã, estou passando por uma situação complicada, saúde, casamento, família, filhos. Ele vai estar te esperando para te ouvir. O nosso Deus, ou como Paulo dizia, o meu Deus, Ele nunca dorme. Ele sempre está disponível para nos ajudar no que for necessário. E eu queria destrinchar um pouquinho com vocês esse versículo 19 de Filipenses 4. Coloca aqui, Filipenses 4:19. Mas o meu Deus suprirá as vossas necessidades conforme as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Agora, bora ver o que são essas riquezas. Essas riquezas são a salvação pela graça do Senhor Jesus, o batismo com o Espírito Santo e o envio do Consolador, a abundância da manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais, os meios da graça de Deus colocados à disposição dos seus filhos, dando-lhes vitórias na caminhada, a palavra revelada, o louvor revelado e a doutrina revelada. Nós precisamos valorizar essas riquezas da obra de Deus confiadas a nós. Mas, irmão Isaú, o que é que isso tem a ver com prosperidade? Queridos, você vai ver mais um pouco na frente que isso tem tudo a ver. Porque quando você coloca a sua confiança em Deus, quando a sua confiança está em Deus, tudo é consequência na sua vida. Tudo é consequência na sua vida. E em glória, as necessidades são supridas pelo Pai por Cristo Jesus, ou seja, em nome do Filho. A igreja tem tido a experiência de ver suprida todas as suas necessidades. É muito importante dizer que através da comunhão do corpo de Cristo, todas as nossas necessidades têm sido supridas. Então, quando há comunhão no corpo de Cristo, tudo fica muito mais fácil. Barreiras são quebradas. O inimigo é vergonhado. Quando uma igreja é desunida, queridos, não tem prosperidade, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem paz, não tem nada. Mas quando nós vivemos nesse momento aqui de harmonia, nesse momento de koinonia, a bênção do Senhor é estabelecida. E a igreja do Senhor ganha com isso. É essa consciência que nós temos que ter. Que em glória, a igreja do Senhor ela tem vivido, ela tem provado de tudo. A nossa igreja ela não pode passar por necessidade. A obra é dele, mas cabe a nós estarmos aqui para sustentar essa obra. Amém, queridos? Agora eu vou revelar para vocês o segredo. Se eu fosse você, pegava uma caneta e um papel e anotava isso aqui. Vou te revelar. Você não vai nem precisar arrastar para cima, né? E nem clicar aqui em algum canto dessa tela aqui para ir para um curso e receber um e-mail gratuito. Não. Vou te revelar agora aqui o que você precisa para ter uma vida próspera e abençoada. Abre comigo lá em Mateus 6,33. Mateus 6,33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Diga comigo, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está o segredo para você ter uma vida próspera. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, o que são todas essas coisas? Para mim, são situações que eu preciso ainda nessa vida para saldar algumas dívidas, adquirir algumas outras coisas. Para você eu não sei o que seria todas essas coisas, mas eu te garanto que todas essas coisas que você tem tido necessidades, Ele há de suprir. Mas existe uma condição. A condição é priorizar o reino de Deus. Porque quando você prioriza o reino de Deus, você coloca a sua confiança inteira nele. Inteira. Você fica com a sua confiança totalmente nele. Então, quando você chega a essa consciência de, não, tudo é Deus na minha vida.
O que é que eu estou precisando hoje? Deus há de suprir. O que é que eu vou precisar amanhã? Deus há de suprir. Daqui para mais tarde, o que é que eu vou precisar? Deus há de suprir. Então, quando você começa a ter essa consciência, a sua vida começa a se tornar próspera. E tudo aquilo que você tem necessidade, o que é que você está tendo necessidade hoje? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês nessa noite. Essa palavra que pregamos aqui, ela funciona. Essa palavra que nós pregamos aqui, ela funciona. Falar sobre prosperidade, eu falar sobre prosperidade, em particular para mim, é muito tranquilo. Porque eu simplesmente tenho falado aquilo que eu tenho vivido. Nada tem nos faltado. Eu já falei por diversas vezes aqui, quando eu tive a oportunidade de ministrar, que hoje, como nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, nada tem nos faltado. Nada. A gente tem que desfrutar de muita coisa boa aqui. Mas por quê? Porque nós decidimos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E a gente tem provado do melhor dessa terra. A gente tem provado. Nada tem nos faltado. Nada, 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 nada. Melhor restaurante? Tranquilo. A gente vai, não tem problema. Presente, toda semana para minha esposa, eu dou, não tem problema. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque a gente chegou ao entendimento de que buscando o reino dos céus, todas as coisas têm sido acrescentadas, querido. E isso é no automático. Então eu estou te dando hoje uma receita infalível. Você que quer ter uma vida próspera, se dedique cada vez mais a essa obra, em buscar o reino dos céus. E eu te garanto que vai funcionar na sua vida. Eu quebro minha Bíblia aqui. Mas eu não vou precisar quebrar minha Bíblia aqui, porque eu sei que essa palavra funciona. Porque tem funcionado com a gente. E nós não somos diferentes de ninguém. Amém, queridos? Basta, é uma decisão que você precisa fazer. É uma decisão. Tudo na nossa vida é uma decisão. Às vezes a gente passa por problemas em que a gente fica pensando assim, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Conversa com todo mundo, expõe sua vida para todo mundo, menos para Deus. Menos para Deus, que é o único que pode resolver todo o seu problema. E aí, quando a gente não chega a esse pleno conhecimento, eu queria que você colocasse o vídeo lá, a gente fica que nem um desenho animado que, eu não sei se vocês conheceram. Então eu fiz questão de colocar esse desenho aqui porque reflete a vida de muito crente. Tudo reclama. Ó vida, ó céus, ó azar. E às vezes tem um irmão que está ali do lado tentando motivar ele. Bora rapaz, bora, tá dando certo, bora, vai dar certo. A gente está aqui na frente ministrando, está pulando, está suando aqui na frente, está dando a receita para você de um bolo pronto. Mas o irmãozinho continua. Ó céus, ó vida, ó azar. Queridos, está na hora de nós acordarmos. Está na hora de nós passarmos para um novo nível. Passarmos para um outro nível. Nossa igreja hoje aqui, a nossa igreja hoje, ela está numa nova estação. Eu não sei quantos de vocês têm percebido, mas nós estamos numa nova estação. Olha só que grupo maravilhoso de música que nós temos na nossa igreja agora. Se você olhar ao seu redor, você vai encontrar 2 cadeiras, 3 cadeiras vazias aqui. Nós entramos numa nova estação. E cabe a nós cada vez mais pegarmos firme nessa obra. Fazer essa palavra ser conhecida nos 4 cantos de Ananindeua e adjacências. É nossa responsabilidade fazer a expansão dessa palavra. Nós estamos, queridos, numa nova estação. Se eu fosse você, eu me alegrava. Nossa igreja está crescendo. Castanhal já está quase fechando um ponto. O de Castanhal está animado, glória a Deus.
Já estamos quase abrindo uma porta, não fechando. Obrigado. Queridos, essa palavra, ela está se expandindo, ela vai se expandir para os 4 cantos do Pará. E eu e você, nós somos responsáveis por essa expansão. Deus conta comigo e com você. Então, acabou aquela mimimice, aquela criancice. Nós realmente agora temos que pegar firmes. Pegar firmes com essa obra. Porque Deus, Ele tem confiado a nós essa obra. Então chegou a hora de a gente arregaçar nossas mangas e cair em campo para trabalhar. Porque nós estamos vivendo uma nova estação. Castanhal, ela vai crescer. E muito. E muito. Ananindeua vai crescer. E muito. E muito. Mas eu vou contar algo que você talvez não saiba. Deus, Ele não virá lá dos céus fazer a obra por mim e por você, não. Esquece. Deus, Ele jamais vai pegar aquele copo ali, ó, que está bem aqui, e vai trazer até mim. Sabe por quê? Porque eu posso fazer isso. Eu posso chegar aqui, posso pegar esse copo aqui. Não precisa Deus vir lá do céu, pegar e me dar na minha boquinha. Coisa que eu posso fazer. Então Deus jamais vai fazer coisas que é da minha responsabilidade e da sua responsabilidade de fazer. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Precisamos mudar de vez a nossa mentalidade com relação a muita coisa. Porque nós temos que ter consciência de que nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros. Aleluia! Em Cristo. Você sabe o que significa co-herdeiro? Tem alguém que saiba o que significa co-herdeiro? Bom, talvez você saiba, alguém talvez não saiba, mas eu vou te ajudar nessa noite. É um indivíduo que recebe uma herança juntamente com outrem. Então, esse é o momento de você se alegrar. Porque se Jesus tem direito a uma herança por ser herdeiro, eu também tenho porque eu sou herdeiro e co-herdeiro com ele. Então tudo aquilo que está disponível para Jesus está disponível para mim e para você. Queridos, quando você começa a ter essa consciência de quem você realmente é em Cristo, você não vive mais da forma como você vive. Você não vai viver como um mendigo vive, como um pedinte vive. Quando você tem a consciência de que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, queridos, aleluia. Eu não quero mais ter a vida que eu tinha lá atrás antes de conhecer essa palavra, não. Não quero mais. Graças a Deus pelo Rema, que mudou a nossa mentalidade. Graças a Deus pela revelação da palavra que nos foi ensinada através do Rema. Muitos aqui, em nome de Jesus, terão a oportunidade de fazer o Rema um dia aqui. Nós cremos nessa escola chegando aqui nessa cidade. E vidas serão transformadas. Então, quando nós fizemos o Rema, nós começamos a ter consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. O que é que nós podemos em Cristo Jesus. E o que é que nós temos disponível para nós. O Rema foi maravilhoso na nossa vida. Realmente ele fez uma lavagem cerebral, como muitos dizem aí, né, que o Rema faz. Ele realmente fez uma lavagem espiritual, mas para melhor. Mudou a nossa mentalidade por completo. E hoje nós vivemos o que vivemos porque nós sabemos quem nós somos em Cristo. Nós sabemos que para continuar tendo essa vida, a gente tem que priorizar as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Você pensa que é fácil você almoçar uma comida maravilhosa que a minha esposa faz. Glória a Deus pela vida dela. E terminar de almoçar. Amor, já está na hora de a gente se arrumar e descer para Belém. Às vezes você não consegue nem tirar aquele cochilozinho, né? Típico do paraense, depois que toma aquele açaizinho, dá logo aquela moleza. E aí o que é que você tem que fazer? Colocar sua roupa e descer. Você pensa que a gente vem murmurando, que nem essa hienazinha aí? Oh vida, oh céus, oh azar. Não, a gente vem muito alegre, meu amigo. A gente vem muito alegre. Estou mentindo, pastor Jackson?
A gente vem muito alegre porque a gente sabe que quando a gente planta nesse reino, a colheita é certa, querido. O melhor investimento que você faz, isso eu te garanto. Agora, por que eu te garanto? Porque eu faço investimentos. Às vezes eu pego uma parte do meu dinheiro ali e invisto em CDB, em CDI. Estava investindo em criptomoedas, parei de investir porque a moeda está tão volátil de um jeito que você está mais perdendo dinheiro do que ganhando. Mas quando você investe nesse reino aqui, não tem como você ter prejuízo. Isso eu te garanto, não tem como você ter prejuízo. Você não tem prejuízo quando você investe no reino dos céus. E eu estou falando aquilo que eu tenho vivido, queridos. Eu não estou falando história de carochinha aqui para te motivar ou para te deixar alegre, para você nessa noite sair feliz daqui, não. Eu estou te falando aquilo que nós temos vivido. Eu estou compartilhando da minha experiência, da experiência da minha esposa. Nós temos investido no reino dos céus. E nós temos visto resultados. Resultados de tudo aquilo que a gente tem investido. Seja tempo, seja em oração, seja contribuindo. Nós temos experimentado do melhor dessa terra. Tudo porque nós decidimos um dia. Outro dia eu estava lendo um livro, Os Segredos da Mente Milionária. Como a gente faz às vezes investimento, aquela coisa toda, então a gente quer entender um pouco mais sobre esse mundo e ter argumentos, né, tanto para ajudar outros, para adquirir também mais conhecimentos. Então eu estava lendo esse livro e algo me chamou muita atenção. O Segredo da Mente Milionária. É um livro que foi escrito pelo autor Harvey Eker. Então é um livro que está disponível aí na Play Store, aí, você pode baixar ele. Vai ter um valorzinho, mas você pode baixar esse livro por lá. E esse autor, o Harvey, ele sonhava em ser rico. Sonhava em ser rico. Como muitos aqui. Né? Quem nunca sonhou em ser rico? Quem nunca sonhou em ter uma vida melhor? Né? Para que você possa ajudar sua família, seus filhos, pais, familiares, aquela coisa toda. Então, ele muito novo, ele não conseguia crescer na vida. Não conseguia. Até que um dia, estava ele lá na casa dele, e o quarto dele era no subsolo, e de repente o pai dele, o pai de Harvey, chegou e trouxe um amigo. E eles estavam conversando, e de repente o Harvey chegou e subiu, e foi até o encontro dos dois lá. E aí, numa boa oportunidade, ele começou a conversar com esse amigo do pai dele. E esse amigo do pai dele era um homem, já um senhor, de muitas posses, né? Um homem rico. E aí ele começou a compartilhar do seu segredo para chegar até onde ele chegou. E o Harvey, ele conta que ele começou a conversar com esse homem que era muito rico e não sabia como fazer para também se tornar um homem rico. Então eu separei algum trecho aqui do livro e vou ler para você aqui. Harvey, o homem dizendo para o Harvey, dando conselho: Harvey, eu comecei igual você, um desastre completo. Aí o Harvey pensou, né? Fantástico, isso me faz sentir melhor, pensei. O homem disse, aí o Harvey disse, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele prosseguiu. Mas recebi um conselho que mudou a minha vida e eu gostaria de transmiti-lo a você. Harvey, se as coisas não estão indo bem como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Na época era um jovem arrogante e achava que sabia de tudo. Normal de todo jovem. Né? Qual é o jovem aqui que declara que não sabe de nada? Se você às vezes chegar para dar uma instrução, um conselho, eu já sei o que tenho que fazer. É a coisa que o jovem hoje em dia logo faz. Né? E acaba logo descartando a gente porque acha que nós somos os coroas ultrapassados. Né? E eles são os bambambam. Né? Essa geração aí é abençoada. Na época eu era um jovem arrogante e achava que sabia de tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária mostrava o contrário. Comecei a prestar atenção e ele continuou. Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensam mais ou menos da mesma forma? E aí, se você for estudar realmente a vida desses homens mais ricos, que a gente conhece por aí, tipo
o Zuckerberg, o Elon Musk e tantos outros aí, você vai ver que eles têm uma personalidade muito parecida. Isso aqui é bem verdade mesmo. E aí o Harvey disse, eu nunca observei isso. Ao que ele respondeu, isso não é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações do indivíduo e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que se pensasse como os ricos e agisse como eles, conseguiria enriquecer também? Lembro-me de ter respondido com confiança de uma bola murcha. Acho que sim. Então ele explicou, tudo que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Cético como eu era na época, eu perguntei, e o que você está pensando nesse momento? E aí o amigo do pai do Harvey respondeu, bom, eu estou pensando que um homem rico cumpre os seus compromissos e nesse momento meu compromisso é com seu pai, eles estão me esperando para a gente jogar, a gente se vê. Então isso aqui foi bem interessante porque ele deu aqui uma receita de, para você se tornar como um rico, você deve pensar como um rico e agir como um rico. Né? Você estudar a vida de um camarada rico e começar a agir como ele age. Para o mundo, muitas das vezes isso aí é o quê? Chamado de quê? Pensamentos positivos. Você tem que ter um pensamento positivo, começar a pensar naquilo até que aquilo dê certo na sua vida. Para nós cristãos, isso aqui é o quê? Nada mais é do que fé. Fé. Você tem que ter fé naquilo que você quer, ou naquilo que você precisa. Amém? E Harvey conseguiu um patrimônio de 10 lojas de esporte, as maiores dos Estados Unidos no tempo. Ele conseguiu 10 lojas em 2 anos e meio. E ainda vendeu a metade das ações por 1,6 milhão de dólares. Quando nós seguimos os princípios que está lá em Mateus 6,33, nós começaremos a usufruir do que está escrito lá em Isaías 1,19. Então, quando a gente começar, queridos, a buscar o reino dos céus, nós iremos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem disponibilizado para a gente. Nós iremos provar do melhor dessa terra. Coloca aqui Isaías 6,3. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Queridos, então, nessa noite, de forma gratuita, não estou te cobrando nada por isso, eu estou te dando o segredo para você se tornar uma pessoa rica e próspera. E riqueza não tem nada a ver com somente dinheiro, é muito além disso. É quem você se torna quando você busca prosperar na sua vida. Então, quando você busca em primeiro lugar o reino dos céus, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Está tudo aqui, querido. Está tudo aqui disponível para você. Basta você ter um compromisso de ler essa palavra e tomar posse de tudo aquilo que está disponível para você. Aleluia. E você vai provar do melhor dessa terra. Essa palavra ela não mente, ela funciona. Mas ela funciona para aqueles que buscam realmente a Deus. Se você quer sair dessa vida de mesmice, busque a Deus. Busque o seu reino. O que te impede de fazer isso? Orgulho? Queridos, coloque o seu orgulho na lata do lixo e queira crescer em Deus. Às vezes a gente passa por problemas no nosso casamento. Ah, Senhor, mas está tão difícil, tá, não sei o quê. Eu já passei por momentos difíceis no meu casamento. Graças a Deus pela vida da minha esposa. Graças a Deus pela vida da minha esposa. Hoje nós estamos aqui porque um dia ela teve fé suficiente em Deus para saber que seu casamento iria ser restaurado. Então ela fazia coisas que nem gente louca fazia. Imagina aí, ela sozinha mora num apartamento, quando ela ia almoçar, colocava o prato dela, ela ia mesa posta. Colocava o prato dela, colocava o meu prato e colocava o prato do nosso filho. E ela sozinha no apartamento. E ela se servia, sentava, colocava a mão dela em cima da mesa, como se estivesse pegando na minha mão, na mão do nosso filho. Queridos, para o mundo isso aí é uma loucura. Pô, essa mulher já está ficando doida.
O marido deixou ela, traiu ela por outra, trocou ela por outra, e ela agora está ficando doida. Olha aí, sozinha na casa dela lá, orando, como se estivesse pegando, e ainda com mais 2 pratos em cima da mesa. Mas essa loucura, ela funciona, queridos. Hoje, eu estou aqui com essa linda mulher. Para mim, a mais linda dessa noite. E um dia depois que nós voltamos, nós tivemos a oportunidade de ela sentada à mesa, eu sentado à mesa, e nosso filho, da mesma forma, nós ali com as nossas mãos dadas ali, agradecendo a Deus. Tudo aquilo que ela lá no passado estava declarando, um dia aconteceu, querido. Sabe por quê? Porque essa palavra funciona. Essa palavra funciona. E hoje nós temos vivido o melhor dessa terra. Sabe por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. Não está no mundo, não está no governo desse mundo, não. Está em Deus e ela funciona. Ela funciona. E agora, dia 19 de dezembro, nós iremos completar 26 anos de casado. Uma vida feliz. Provando de coisas maravilhosas. Tudo porque um dia nós decidimos, por conta dessa palavra que estava entranhada dentro do meu coração, um dia eu resolvi ter a decisão de voltar para minha casa. E desfazer toda aquela burrada que um dia eu fiz. E hoje nós estamos vivendo uma vida maravilhosa. Oh, aleluia. Nosso filho está lá em Fortaleza, estudando para medicina. Nós estamos aqui na nossa casinha, na nossa casona lá em Castanhal, com a nossa cachorrinha linda e maravilhosa, abençoada, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem disponibilizado para a gente, queridos. Essa palavra maravilhosa, ela funciona. Basta você crer. Aleluia. E quando essa palavra funciona na sua vida, aqueles que eu pedi ajuda, fiquem atentos agora. Quando essa palavra acontece, quando você confia nessa palavra, sabe o que vai acontecer? A bênção do casamento, ela vai começar a te seguir. A bênção da família, ela vai começar a te seguir. A bênção da vida espiritual, ela vai começar a te seguir. A bênção da finança, ela vai começar a te seguir. A bênção do emprego, ela vai começar a te seguir. A bênção da saúde, ela vai começar a te seguir. Você não vai precisar ir atrás de bênçãos, não. Elas vão começar a te seguir. E se você começar a correr, ela vai começar a correr atrás de você. Aleluia! As bênçãos vão começar a correr atrás de você. Aleluia! Obrigado, queridos. É isso que acontece. É isso que acontece quando você começa a priorizar as coisas de Deus. As bênçãos, elas começam a correr atrás de você. O que é que você está precisando? Você está precisando de uma restauração no seu casamento? A bênção vai começar a correr atrás de você. O que é que você está precisando? De uma família estruturada? A bênção vai começar a correr atrás de você. O que é que você está precisando? Melhorar a sua vida espiritual? A bênção vai começar a correr atrás de você. O que é que você está precisando de um emprego melhor? Ele vai começar a correr atrás de você, querido. Você está precisando de saúde, a saúde vai começar a correr atrás de você. Aleluia! Aleluia! Amém, queridos? Aleluia! Ter uma vida de prosperidade é mais além do que ter dinheiro. Dinheiro é só consequência de uma vida de obediência à palavra de Deus. Agora preste atenção nisso que eu vou contar para vocês aqui. Se de repente você estivesse precisando pagar uma conta. Vamos dizer que você estivesse precisando pagar uma conta. Você precisa estar atento às coisas que Deus tem disponibilizado para a sua vida. Você precisa ficar esperto. Você hoje, eu estou precisando pagar uma conta, não tenho dinheiro. O que você vai fazer? Você vai crer. Você vai crer. Por quê? Porque essa palavra funciona. Essa palavra funciona. Então você tem uma conta, vamos dizer aqui, você tem uma conta de R$50. Você está precisando lá
e de repente você vê uma nota dessa de R$ 50 aqui, é o que você precisa para pagar uma conta. O que você faria, querido, nessa situação aqui? É sua. Você precisa ficar atento, querido. Você precisa ficar esperto. Você não está precisando de R$ 50. O que você vai fazer? Você tem que receber, queridos. É desse jeito que funciona a palavra de Deus. Você não pode ficar acanhado, apático, olhando. Ah, Senhor, eu estou precisando dessa bênção, eu estou precisando. Aí você vai ficar fazendo o quê? Você vai ficar sentado, apático, olhando. Você tem que ser nem o pastor, tem que tomar atitude, ir lá receber sua bênção. E não ficar olhando. Perderam uma grande oportunidade de ganhar R$ 50 essa noite. É assim que funciona a palavra de Deus, queridos. É assim que funciona. Está tudo disponível. Você é que tem que ficar mais esperto para aquilo que está diante dos seus olhos. Essa palavra, volto a repetir, essa palavra, ela funciona. Ela funciona. Agora, você que tem que chegar a esse entendimento. E receber, e crer, e tomar posse. Você vai provar muita coisa quando você começar a ter essa consciência. A consciência de que Paulo tinha. O meu Deus há de suprir. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo. Tudo, queridos. Vocês precisam ficar mais espertos. Uma outra receita para que você possa ter uma vida próspera é não ter aquele pensamento que muito crente tem. Ah, se Deus me der um empregozinho ali, um empregozinho, só para me poder pagar minhas contas. Já tá bom demais, pai. Sabe quando é que Deus vai responder essa tua oração? Pedindo só um empregozinho, só para pagar as contas mesmo. Já tá bom demais. Quando é que Ele vai responder essas tuas orações? Nunca. Nunca. Porque você não pode ter um pensamento mesquinho. Você tem que orar a Deus para pedir um emprego que Ele te dê condições de abençoar a obra e a muitos. Você não pode reter aquilo que Deus te deu para abençoar. Então a gente tem que tirar da nossa mente, ah, pai, eu quero algo, eu quero um carrinho velhinho mesmo. Carrinho que dê eu, minha mulher, tá bom demais. Não, que Deus nunca vai responder essa tua oração. Ele vai querer te dar um carro em que você possa dar carona para aqueles nossos irmãos que não têm condição de ir para casa no final do culto. Que perdeu a hora do ônibus e você vai estar com uma vaga, 2 vagas, 3 vagas disponíveis. Ah, eu quero uma casinha pequenininha mesmo. Ali, só para o meu cachorrinho, eu, minha esposa e tal. Não, que você precisa orar por uma casa que tenha quarto disponível para receber um ministro, para receber um visitante, para que você possa dar conforto para as pessoas. Então você precisa tirar essa mente de gente mesquinha, em que tudo é pequenininho, inho. Não, queridos. Você sabe de quem você é filho? Você tem consciência de quem você é filho? Deus é tão rico, mas tão rico, que o asfalto lá do céu vai ser ouro para você andar. Você vai andar em ruas de ouro lá, andando em cima de ruas de ouro. Isso é só para você ver o quão rico o nosso Deus é. Então pare de mesquinharia e peça coisas grandes para Deus, porque Ele está ali de braços abertos para te abençoar. Mas você precisa só decidir. Tudo na vida é uma decisão. Tudo. Existe uma lei que ser humano nenhum consegue fugir. Nenhum. É a lei de tudo que você planta, você colhe. Tudo que você plantar nessa vida, queridos, seja bom ou seja mal, você vai colher. Não existe um ser humano que tenha passado ou que passará nessa terra que consiga fugir disso. Tudo que você planta, você vai colher um dia. Eu colhi coisas ruins quando eu me separei da minha família. Colhi. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Sabe um copo de fel? Quando você bebe ali, sai rasgando. Bebi desse copo. Bebi. Mas por quê? Porque Deus queria? Não. Por conta de uma decisão errada minha. Então eu comecei a colher
aquilo que estava destinado na minha plantação. Querido, nós estamos aqui te dando uma vacina preventiva. Essa é a melhor vacina que existe, a vacina preventiva. É aquela vacina em que você ainda não está doente e você toma para que você não fique doente. Então aqui, eu, pastor Jackson, nosso pastor, nós estamos aqui todos os dias de culto aqui, te dando vacinas preventivas para que você não erre. Palavras de Deus para que você se livre do mal. Agora você não pode ser tapado o suficiente para não ouvir isso, querer experimentar as coisas erradas e depois colocar a culpa em Deus. Não faça isso. Tudo que a gente planta, a gente vai colher, queridos. Não sei o que você está fazendo, mas você vai colher. Agora, se você está fazendo coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você ama a sua esposa, e eu amo a minha esposa, eu amo dar mimos para ela, e isso aí é tão bom, porque a gente tem as nossas noites de vigílias maravilhosas em casa. Então eu estou colhendo coisas boas porque eu estou plantando na vida da minha esposa. Eu estou colhendo coisas boas porque eu estou plantando na vida do nosso filho lá em Fortaleza. Eu estou colhendo coisas boas porque eu estou plantando coisas boas no meu trabalho. Sendo um bom exemplo, sendo um bom funcionário, sendo um bom gestor. Então, tudo isso aí a gente vai plantar e vai colher. Então, hoje, para o encerramento dessa série de vida de prosperidade bíblica, nós estamos encerrando essa série te dando dicas preciosas. Se eu fosse você, nessa noite eu teria anotado tudo isso. E se você seguir a risca, eu te garanto que ela vai funcionar. Mais uma vez eu repito, eu tenho provado, a minha esposa tem provado, o nosso filho lá em Fortaleza tem provado. Essa palavra, ela funciona. Essa palavra, ela funciona. Agora, sou eu que vou te forçar? Não. A decisão é sua. A decisão é sua. Quer ser próspero? Não erre. Quer ser próspero? Não plante coisas ruins. Não plante coisas más. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E aí você vai desfrutar do melhor dessa terra. O segredo foi dado. O segredo foi revelado. Não é mais segredo, está revelado. Cabe agora a você a fazer parte junto comigo daqueles que estão provando das coisas maravilhosas dessa terra. Cabe a você agora. Eu jamais vou te dar o peixe. Eu estou te dando aqui a isca, e a vara e a isca. Cabe a você agora ir pescar sua bênção. Eu já estou pescando a minha junto com a minha família. E eu te digo, é bom. É muito bom, queridos. É muito bom. Na matemática do mundo, ela diz que se eu der, eu terei prejuízo. Né? Não, para que tu vai dar isso? Não, vende, rapaz, para tu ganhar um dinheiro. É o que o mundo fala. Mas na matemática de Deus diz que quanto mais eu der, mais eu vou prosperar. Lucas 6,38. Dai sempre. Olha só a receita. Dai sempre. Não é, quando eu quiser, quando eu tiver, não. Dai sempre. E recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida com que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para vos medir. Então, dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Amém, queridos? A receita, ela foi dada. Sem você precisar me pagar rios de dinheiro, sem eu precisar dar 5 horas de uma aula de coach aqui para você. Coisas muito simples. Então agora é decisão sua. Você quer continuar vivendo essa sua mesma vida? Para você tá bom, esse mais ou menos aí? Se estiver bom, tá tranquilo.
continuaremos sendo irmãos da mesma forma. Agora, se você quiser vir comigo nessa nova empreitada de experimentar do que Deus tem disponível para cada um de nós, meu amigo, então eu vou estar junto com você, que der e vier. Agora, a decisão é sua. Quem é empresário aqui? Empresário. Eu queria chamar os empreendedores aqui na frente. Queria orar para que Deus desse ideias milionárias. Queria que o pastor Jackson me ajudasse aqui, o pastor também me ajudasse aqui. A gente crê que Deus tem disponibilizado bênçãos muito grandes para os empresários dessa igreja aqui. Aleluia. Então nessa noite a gente vai estar orando por ideias milionárias. Deus acrescentando cada vez mais na vida de vocês, para que vocês possam abençoar muitos e serem muito abençoados. E o principal, abençoar essa obra aqui. Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Pai, por ideias milionárias, Pai. Em nome de Jesus, Pai, você trazendo, Pai, o melhor dessa terra para os nossos irmãos, Pai. Eles recebendo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, recebendo, Pai, do melhor de Ti, Pai. Aleluia. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por ideias. Ideias chegando, Pai. Em nome de Jesus. Eles provando do melhor dessa terra. Eles abençoando a muitos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ideias milionárias chegando agora, nessa noite. Eles tendo uma semana maravilhosa, Pai. Uma semana como eles nunca tiveram, Deus, em nome de Jesus. Coisas extraordinárias acontecendo na vida dos nossos irmãos, Pai. Nós cremos no melhor dessa terra sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por toda a provisão, Pai. Toda a provisão chegando, Pai. Nada faltando, Pai. Nada faltando. Eles sendo referência nessa cidade aqui, Pai. Os negócios deles crescendo e sendo referência no bairro, na cidade. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, porque eles serão influenciadores, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pelas tuas bênçãos já disponíveis para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.